Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso diálogo inclusivo. Sustentabilidade na pecuária, como produzir mais e melhor frente às novas exigências do mercado internacional. Para quem não me conhece, eu sou a Michele Borges, gerente executiva da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. O objetivo desse encontro é que a gente debata como os produtores rurais podem adotar práticas sustentáveis para otimizar a produção, reduzir custos e agregar valor à carne brasileira, garantindo conformidade com novas regulamentações, como no caso é o UDR. Nós estaremos também apresentando incentivos disponíveis para aqueles que investem em uma pecuária mais eficiente, consequentemente adaptada às demandas globais. Valorizar o produtor como parte da solução, ele sendo o protagonista dessa nova mudança, de abrir caminhos para que a gente possa aí ter acesso a novas exigências de mercados e que podemos entender melhor, adaptar e aplicar essas exigências na prática. Apesar da relevância da UDA não fazer parte da rotina da maioria dos produtores, o tema serve como ponto de partida estratégico, permite abrir a conversa sobre práticas que, com adesão, promove uma pecuária mais eficiente e sustentável. Esse evento está sendo co-realizado com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP, e conta com a parceria da Fundação Solidariedade, ambas associadas da mesa. Essa atividade está inserida no projeto SAFE, que faz parte da iniciativa Time Europa sobre cadeias de valor livres de desmatamento, financiada principalmente pela União Europeia, Alemanha, Países Baixos e França, além de outros Estados-membros da União Europeia. Para enriquecer o nosso diálogo, tenho a satisfação de apresentar nossos convidados. Nosso moderador do diálogo de hoje, Tiago Rocha, assessor técnico do sistema FAESP Senar São Paulo, atua como técnico na área de produção animal, com ênfase em pecuária bovina, sanidade animal e defesa agropecuária. Possui sólida experiência em relações institucionais e análise técnica no setor agropecuário, com atuação voltada ao monitoramento de atos regulatórios, avaliação de impactos e proposição de estratégias eficazes para orientar a gestão. Representa a entidade em fóruns públicos, promovendo diálogo com diferentes stakeholders e a defesa dos interesses do setor, além de desenvolver conteúdos técnicos e estratégicos que subsidiam a alta gestão na tomada de decisões e fortalecem a comunicação com o público representado. É formado em ciências farmacêuticas e bioquímica, com especialização em marketing em assuntos regulatórios de produtos veterinários. Seja bem-vindo, Tiago. João Paulo Franco, líder da área de produção animal da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, representando a categoria Produtores Rurais. João, ele é produtor rural, zootecnista, graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutor em nutrição animal e conservação e manejo de plantas forrageiras pela Unesp, pós-doutor pela Universidade Federal de Uberlândia, iniciou a carreira na área de pesquisa e docência na Unesp. Também empreendeu prestando consultoria para produtores rurais de diferentes regiões do Brasil. Bem-vindo, João. Patrícia Peronde Anchão Oliveira, supervisora pesquisadora da Embrapa Pecuária, Sudeste, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Exalc, mestrado em Ciência Animal e Pastagem pela Exalc e doutorado em Ciência pelo Sena. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em sistemas de produção e pastagem e forragicultura, atuando principalmente nos seguintes temas: forrageiras tropicais, leguminosas forrageiras, forrageiras temperadas, recuperação de pastagens, ciclagem de nutrientes, fertilidade de solo e nutrição mineral de plantas forrageiras. Seja bem-vinda, Patrícia. E, por fim, não menos importante, Vander Bastos, produtor rural e gestor da pecuária WFB, de leite corte, médico veterinário graduado pela Unifenas, com especialização em saúde do úbere e qualidade do leite pela Universidade da Suécia. Atua nas áreas de reprodução, nutrição e sanidade de bovinos, com ampla experiência na gestão técnica e produtiva de sistemas de leite e corte.
Atualmente, também é diretor técnico da Abra Leite, gestor dos programas Protetor da Mantiqueira e Produtor Sustentável, coordenador adjunto da Comissão Técnica de Pecuária de Leite da FAESP e presidente do Sindicato Rural de Cruzeiro. Seja bem-vindo também, Wander. Bom, pessoal, a gente vai dar início aqui. Eu passo a palavra para o Tiago Rocha. Sejam muito bem-vindos e que seja um diálogo muito proveitoso a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu acho que a primeira coisa a fazer aqui é pelo protocolo, né? Um bom protocolo é agradecer a mesa pelo convite, a oportunidade da gente nortear uma discussão. Nós somos uma entidade que toma assento há pouco tempo na mesa, né? Como entidade participante, mas nós conhecemos o trabalho da mesa ainda quando GTPS. Isso ali nos anos 2013, 2012. Então, nós sempre acompanhamos de perto e agora, mais recentemente, nos associamos à entidade. Então, a gente agradece a iniciativa, também a Solidariedade, né, por proporcionar por meio da mesa esse diálogo, essa conversa. Nós somos uma entidade de representação institucional da classe dos produtores rurais, né, da categoria produtor rural, e também a categoria que a gente ingressa na mesa. Fazemos parte do sistema Confederação, Federações e Sindicatos Rurais. Então, além de tudo, eu tenho um grande amigo aqui que é o João, que é o nosso braço também lá na federação e ajuda a gente a ombrear as lutas aí com os logos do nosso sistema para defender o produtor rural. Quero agradecer as meninas da organização, né? Depois eu farei com mais prestígio, mas eu quero agradecer toda a preparatória, né, para essa agenda que foi um pouco truncada, mas saiu e estamos aqui. E quero agradecer também os conferencistas, né? Já nomeei aqui o João, mas quero agradecer também a doutora Patrícia e o Vander, que é um caro amigo de longa data e que ombreia com a gente aqui muitas lutas. E quando a FAESP foi provocada para essa conversa, qual que foi a minha interação com a mesa, né? O que a gente queria trazer para a mesa propriamente, para essa discussão aqui, que é o ponto de partida sob a visão do produtor. A gente tem uma agenda posta, né, uma agenda praticamente global e que impacta os países produtores, em especial aí Brasil, né, e América do Sul, mas o Brasil é um grande produtor de produtos agropecuários, commodities e principalmente carne. Nós somos extremamente competitivos, eficientes, acessamos inúmeros mercados e apresentamos produção sustentável. Só que nós não temos, na maioria das vezes, a visão e a percepção internacional desse trabalho. Então, é um esforço contínuo, latente e necessário demonstrar o que a gente faz. Né? Ontem, brincando, conversando na preparatória, a gente falou que é como ser convidado para uma festa cujo traje de gala é black tie, ou qualquer outro que seja, e você sequer sabe o que significa aqueles termos e elementos, mas você tem a roupa no guarda-roupa para vestir para a festa. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, e a gente conecta isso também nessa agenda do UDR, que é o tema CERN, é a proposta que o Solidariedade traz para ser o núcleo de discussão desses diálogos propostos pela mesa. Só que antes disso a gente dá um passo, né? Porque o produtor que está lá na roça, que está lá formando pastagem, que está comprando e vendendo gado, que está vendo se sai da atividade, se continua, que está preocupado com preço, com prazo, com ciclo, com vacina, com tudo. Esse tema ele é muito etéreo, essa é a verdade. Então, é também uma das funções das entidades de representação traduzir isso para ele, no sentido de colocar dentro da realidade dele, no campo da execuibilidade. Bom, isso posto, a gente inicia o nosso diálogo aqui, trazendo a doutora Patrícia, né? A Michelle já colocou aí o seu currículo e os seus muitos predicados. Então, na pessoa dela, quero agradecer essa excepcional entidade que é a Embrapa, que faz um trabalho de muito valor para a nossa produção e, com certeza, para a segurança alimentar do mundo.
conversando com a doutora Patrícia, né, eu peço que ela se apresente, fale um pouco dela e do seu trabalho, e que ela inicie aqui o nosso papo, trazendo evidências que a Embrapa destaca para mostrar, né, como os sistemas bem manejados na pecuária, né, e como a pecuária como um todo pode ser sim encarada como parte da solução climática, né? E quais instrumentos dentro de um manejo da atividade pecuária o produtor pode, né, exercer dentro da sua atividade, focando em produtividade, né, e olhando para essa agenda também de produção sustentável. Né? Muito se fala sobre LPF, recuperação de pastagem, sequestro de carbono, mas como tudo isso se conecta com o produtor e sua lida diária. Doutora Patrícia, o palco é seu. Obrigada, gostaria de agradecer à Mesa Brasileira pela oportunidade, né? A, a CNA, a FAESP, o Senar, pelo apoio, e dizer que é sempre um prazer a gente poder conversar, né, com o setor produtivo, que o que a gente faz, o que a gente trabalha é por essas questões. Eu vou falar brevemente sobre os projetos que a gente tem desenvolvido, né? Mesmo para depois eu poder apresentar, né, ou dizer dos resultados. A gente vem trabalhando desde a PECOS, né, que foi uma rede para elucidar essas questões climáticas com as questões de produção. Então, nós trabalhamos lá muito com a questão de balanço de carbono, ver qual era o verdadeiro impacto da pecuária, onde nós podíamos melhorar nesse sentido e tentar desmistificar muito do que vinha sendo posto para a pecuária. E de lá para cá a gente continua trabalhando muito com a FAPESP, né, com os projetos temáticos agora, revisitando aqueles temas que a gente via que nós precisaríamos trabalhar mais, né? Bom, então a gente está aí numa trajetória já de mais de 10 anos focada nessa questão aí das mudanças climáticas. Com relação às evidências, né, ou os sistemas de produção, né, nós trabalhamos basicamente com sistemas de produção, que nós destacaríamos, né, para essas questões de redução de emissão, enfim. Nós temos uma notícia, né, muito boa, é que tudo o que a gente tem feito para melhorar a eficiência dos sistemas de produção, a eficiência que eu digo é aquela eficiência mesmo, aumento de ganho de peso, essa coisa toda, a taxa de desfrute, enfim, rendimento de carcaça, todas Eficiência elas, zootécnica, né? eficiência zootécnica, todas elas contribuem para melhorar o balanço de carbono, nos tornar cada vez mais positivo. E é possível quando a gente atinge, não é nenhum patamar tão alto de tecnologia assim, mas a gente, quando já começa a tratar o solo, fertilizar, nós temos já respostas assim de balanço de carbono positivo dentro dos nossos sistemas de produção, que é muito bom. A gente pode dividir esses sistemas de produção em três grandes pilares aí. Os sistemas de produção intensificados, solteiros, que são a nossa pastagem tradicional, em que a gente começa a dar mais atenção ao solo e vai num grau de intensificação aí que ele pode ir desde uma pastagem que está lá, vamos assim ser extensiva, ou mesmo degradada, fazer o processo de recuperação e o nosso limite em sistema pastoril, que a gente, nosso desafio lá é chegar em pastagem irrigada, sobressemeada, então são sistemas intensificados. Outra linha que a gente tem trabalhado com resultados muito bons na questão da mitigação de emissão de gases de efeito estufa são os sistemas consorciados. Então, a gente sai desses sistemas extensivos, introduz a leguminosa no sistema de produção, né? E daí não só a Embrapa, mas as universidades, Viçosa, por exemplo,
o pessoal do Rio de Janeiro, da agrobiologia, com o pessoal do CEPLAC, trabalhando com várias leguminosas, o pessoal do Instituto de Zootecnia aqui em São Paulo. Então, nós temos aí casos de sucesso com feijão guandu, com macrotiloma, com desmódio e com o amendoim forrageiro também, com redução bastante grande dessa emissão de gases de efeito estufa. E, por fim, um terceiro caminho que a gente pode seguir são os sistemas integrados de produção. E quando a gente fala de sistemas integrados de produção, por exemplo, aqui em São Carlos, os nossos ILP e ILPF, eles são voltados para milho e integração de pastagem com, por exemplo, floresta de eucalipto. Mas se a gente vai para o sul, a gente tem lá o pessoal com pinos, com, enfim, outras. Se a gente segue mais ao norte, a gente vê resultados excelentes com dendê, enfim, com outros tipos de florestas, né? Que podem aí estar agregando. E mesmo a integração lavoura-pecuária já é o nosso primeiro passo de entrada nesses sistemas integrados. Essas três linhas, elas têm em comum evidências de redução da emissão de metano entérico. Todas elas, quando eu caminho dentro delas, eu tenho redução da emissão de metano entérico, aumento do sequestro de carbono do solo. E falando em carbono do solo, a definição, vamos supor, clássica de pecuária regenerativa ou agricultura regenerativa é totalmente focada em solo. Então, se eu faço aquela base do solo, eu acabo ajudando a acertar todos os outros componentes do sistema, seja agricultura, seja forragem, seja a produção de carne, enfim. Fazendo aquela base, eu vou para o resto. E depois nós temos a redução da emissão do óxido nitroso, que não é um grande problema. Eu diria que desses três evidências aí, para melhorar a questão das mudanças climáticas, a redução da emissão do metano entérico seria mais importante, porque é o que mais pesa no nosso sistema de produção, aliado com esse aumento do sequestro de carbono. Eu vou terminar aqui dando dois exemplos, né, de o que a gente pode fazer adotando, né, esses diversos sistemas de produção em termos de redução de emissão. Por exemplo, se eu pegar a emissão de metano entérico, quando eu faço uma consorciação com leguminosa, aqui no caso, o feijão guandu, por unidade animal, cada 450 quilos de peso vivo, nós conseguimos uma redução de 10% na emissão de metano. Quando eu olho por aquilo que eu falei lá no começo, que é a eficiência do sistema de produção, eu tenho aumento do ganho de peso quando eu coloco essa leguminosa no sistema. E eu tenho redução da emissão do animal. Quando eu vou medir uma variável, né, ou um índice, por assim dizer, que fala da eficiência do sistema de produção, que é redução de metano por quilo de peso vivo, eu passo essa redução por cabeça de 450 quilos de 10% para uma redução de 70%, porque a eficiência de produção entrou aí. Então, resumindo, a gente tem essas três grandes linhas aí, que é a intensificação, consorciação e integração, né, que seriam os ILPFs, essa coisa toda, e a adoção dessas três vai me dar resultados de tanto de eficiência quanto de mitigação da emissão de gases de efeito estufa, tanto de metano entérico quanto aumento de sequestro de carbono e como redução na emissão do óxido nitroso. Então, são evidências assim interessantes porque, dentre outras coisas, valoriza aqueles produtores que manejam melhor seus sistemas de produção. Perfeito, doutora Patrícia. Obrigado por esse início. Eu acho que a gente já abre a conversa com alguns elementos muito interessantes, porque eu gosto muito da gente falar sobre eficiência zootécnica, né? É muito difícil a gente levar para o produtor
um pacote de informações de uma agenda de sustentabilidade, sem a gente trazer para ele o benefício e o ganho que ele vai ter com a aplicação dessa prática na atividade pecuária dele, né? O que de fato isso propiciará, ou se é apenas mais custo, ou se é apenas mais dificuldade produtiva. E aí eu já conecto com o nosso João aqui, porque a gente já ouviu aqui intensificação, consorciação e integração, que é o quê? Mas a gente tem que explicar também o como, né? Como que a gente aplica e coloca isso na realidade do produtor, numa dinâmica de tanto de implementação quanto de escalabilidade, né? E instrumentos que a gente tem para isso, de natureza técnica, instrução, extensão, e também, né, os elementos necessários para se alcançar, porque a gente também está falando de investimento, né? Se tem crédito disponível, se tem investimento para o produtor fazer essas alterações da sua atividade, mirando eficiência produtiva, escalabilidade, ganho, e aí, claro, acaba por ser uma consequência necessária positiva, a diminuição da pegada de carbono e uma prática mais sustentável produtiva. Então, João, para falar dentro dessa perspectiva, eu convido você, nesse momento, fala um pouquinho de ti, da CNA, do trabalho do excelente time que você tem aí, e dá os seus 20 centavos nessa conversa. Pessoal, Thiago, antes de eu começar, eu fiquei com uma dúvida. Nós temos até amanhã às 6 horas da tarde para terminar essa conversa, é isso, né? Isso, Pelos pontos que vocês 5h59. trouxeram, pelos pontos que a gente tem que abordar, até amanhã às 6 a gente passa por eles. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, eu gostaria de te agradecer o convite e parabenizar a FAESP e a Mesa Brasileira pela proposição desse bate-papo. Bom, eu tenho muitas coisas para falar e eu tenho dúvidas por onde eu vou começar. Se eu começo falando como produtor rural, se eu começo falando como pesquisador, se eu falo como coordenador da produção animal aqui da CNA. E eu vou começar dizendo que eu acho que nós estamos pegando um pouco a fala da doutora Patrícia. Nós estamos, nós precisamos, na verdade, de uma mudança cultural. E nós estamos passando por um período de transformação. Por que uma mudança cultural e por que o período de transformação? Mudança cultural que a gente precisa trazer alguns pontos importantes que não são ditos e precisam ser ditos. Quando a gente fala em recuperação de área degradada, é importante dizer que antes de falar de recuperação, é entender que a degradação ela é um processo que ele acontece naturalmente. Ele acontece naturalmente. E eu preciso ter um manejo eficiente. E aí, ter um manejo eficiente, trazer as novas tecnologias para dentro da porteira é uma mudança cultural. Quando a doutora Patrícia traz, e eu sou fã de carteirinha, com a integração entre leguminosas e gramíneas, é uma mudança cultural para o produtor. Pessoal, por mais que a doutora Patrícia venha como pesquisadora ou eu fale como pesquisador, isso tem benefício, e aí eu vou pôr o pé nas duas canoas. Então, como pesquisador, são infinitos os benefícios que eu tenho com essa integração. Disponibilidade, redução de necessidade de adubação nitrogenada. Se a gente pensar que a leguminosa, que todas as leguminosas que a doutora Patrícia citou, elas disponibilizam nitrogênio para o ambiente, me aumenta a produção dessa gramínea, e olha só, hein, ela aumenta a produção da gramínea, ou seja, eu aumento oferta de volumoso, oferta de alimento para esse animal, e eu melhoro a qualidade do alimento, não só da gramínea, mas por ter a leguminosa também, uma fonte de proteína na dieta desse animal, diminui a produção de metano. Então, as possibilidades que a gente tem são várias, mas eu preciso ter uma mudança de comportamento do produtor, para que ele entenda. E manejar esses sistemas integrados não é fácil. São duas plantas com comportamentos distintos, hábitos de crescimento distintos. Então,
ter a assistência técnica acompanhando ele é fundamental. Esse é um ponto que a gente tem batido bastante quando a gente fala na questão dos recursos. Ter mais recurso disponível é extremamente importante, mas o melhor dos mundos é eu ter o recurso disponível casado com assistência técnica, porque aí eu sei o momento exato, a forma mais eficiente de utilizar esse recurso. Bom, dito isso, eu gostaria de trazer alguns números e começar por eles. O Brasil é o segundo maior produtor de bovinos, temos o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Ponto, tá posto. Segundo degrau dessa escadinha nós estamos 2024 fechado, nós abatemos 39 milhões de animais, com um aumento de 3,8% desse número de animais abatidos. Produzimos aproximadamente 10 milhões de toneladas, ou seja, com um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. O confinamento cresce nos últimos 20 anos, ou seja, a utilização de ferramentas de intensificação de produção cresce na casa de 19%. Então, nós estamos falando de aproximadamente 7,4 milhões de animais confinados. E se eu considerar a terminação intensiva, semi-confinamento, TIP, a pasto, esse número sai de 7 e vai para aproximadamente 21 milhões. Então, nós estamos falando que aproximadamente 50% do que é produzido hoje, abatido, de animais abatidos hoje, são terminados em sistemas intensivos, né? Que eu melhoro a dieta, melhoro o ganho, reduz idade de abate, esse animal emite menos. Muito bem. Então, nós estamos com um rebanho, o nosso rebanho vem crescendo nos últimos anos, e aí eu não assumi que isso é sustentável, para mim é uma loucura. Aí alguém pode dizer assim, ah não, mas tem a questão das áreas de pastagens, das áreas degradadas. Sim, tem. E o comportamento das áreas de pastagem nos últimos 20 anos ele é estável. Então eu aumento o rebanho com área de pastagem estável. Como não é sustentável? Como que eu posso aceitar? Como que eu entro numa discussão, numa reunião, e um camarada me diz, não, mas não é sustentável. Como não? Os números estão aí, e tudo que eu estou falando para vocês, gente, não tem nenhum dado que é protegido, tudo que eu estou falando é dado público. Como falar que isso não é sustentável? Como falar, depois de ouvir a doutora Patrícia, que eu tenho ferramentas para melhorar a qualidade de dieta, de solo, de manejo, que não é sustentável? Então, esses são alguns pontos que eu acho que quando eu trouxe a minha fala inicial, olha, nós precisamos de uma mudança cultural, é exatamente isso, nós precisamos mudar isso e precisamos comunicar melhor. As pessoas precisam entender. Então, está degradando, só está degradando. Não, isso é um processo natural, acontece naturalmente. É a mesma coisa, eu ouvi a doutora Patrícia falar, por exemplo, das leguminosas, e eu tenho leguminosas que são anuais, que eu vou jogar a semente, ela vai vir, vai melhorar, e ano que vem ela não está lá. Eu falo, degradou o sistema, porque não existe. Não, calma aí, meu amigo. É assim, funciona assim. Ah, eu vou utilizar o milheto sobre semeadura para o período da seca, mas e ano que vem? Ano que vem você vai ter que fazer de novo, porque é uma cultura anual. Então, por isso eu digo que é uma questão cultural e a gente precisa mudar. Nós estamos em transição. Os produtores, eu posso falar isso para vocês com conhecimento de causa. Eu sou a quinta geração da minha família como produtor rural. E minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, a Helena, e ela vai ser a sexta, se Deus quiser. E são formas totalmente diferentes de olhar. Eu olho, meu pai já olhava diferente do que o meu avô olhava, eu diferente do meu pai, e eu espero que minha filha olhe diferente. Eu vi meu pai comemorar junto com meu avô um ganho de peso de 1,2 kg no confinamento. 1,2 kg hoje, se eu tivesse a possibilidade de ressuscitar o meu avô e meu pai e falasse para eles, olha, nós estamos com confinamento e o boi está ganhando 2,5 kg, 2,7 kg, dependendo da categoria e tal, isso pode... Eles iam falar, larga a mão de ser mentiroso. Nunca, jamais, entendeu? Mas sim, é uma mudança.
As dietas de antigamente se trabalhavam com 80% de volumoso e 20% de concentrado, hoje inverteu. Nós estamos trabalhando com 80% de concentrado e 20% de volumoso. Então, são práticas que já são adotadas, que estão aí, que trazem o ganho e, sim, aumentam a sustentabilidade da pecuária brasileira. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente precisa comunicar melhor isso. Nós já estamos fazendo. Isso já é feito. Os números estão aí. Hoje a gente só perde para os Estados Unidos, somos o segundo produtor, mas pela crise que eles estão lá, pelo derrame que eles estão fazendo no rebanho nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem chance de beliscar esse primeiro lugar em breve, né? Então, para não me estender muito, Tiagão, eu vou parar por aqui. Bom, João, eu acho que 6 horas até amanhã ainda vai ser pouco tempo. A gente podia estender aí até para as 8, 10, mas acho que só mostra essa sua primeira interação o quão acertada é o timing da nossa conversa, né? E, pô, concordo muito com as colocações sobre o que a gente faz, o que a gente executa e que o produtor ele já demonstra muito disso. De igual maneira, eu acho que falta um pedaço que é, já que a gente fala sobre mudança de cultura, né? Mudança de paradigma, a palavra aí do mindset da moda, como a gente fala sobre esses termos, como que a gente traz a academia, que é um construtor de conhecimento, que pega aquele núcleo de informação gerado em ambiente de laboratório, você trouxe sua visão de produtor, de pesquisador e de representante institucional, mas como que a gente pega o que a CNA, o que a Embrapa, o que a FAESP faz e leva e aplica para o campo? Primeiro, para demonstrar para o produtor que o caminho que ele está andando é o correto e que também existem aí evidências de boas práticas que o produtor pode aplicar na sua atividade. E aí essa pergunta eu faço para a doutora Patrícia, para ela retornar aqui para a conversa. Como que a gente transfere esse conhecimento? Como que a gente passa essa informação para o produtor, né? Tanto do que ele faz como de novas aplicações dentro da sua atividade, mirando sustentabilidade, claro, mas inicialmente ganho e eficiência produtiva. Doutora Patrícia. Então, a Embrapa faz um esforço muito grande, né, com a divulgação desses sistemas de produção e desses resultados, e nós temos trabalhado muito com os técnicos, né, porque mesmo o primeiro passo aí, você sair de uma pastagem intensiva e ir para uma pastagem de média lotação, uma terminação a pasto com suplementação, não que o produtor não consiga fazer sozinho, mas ele vai fazer melhor se ele tiver o pessoal de assessoria técnica junto com ele. Então, o técnico é muito importante. Então, nós tivemos lá o programa Balde Cheio, vou dar só o exemplo aqui da Pecuária Sudeste, mas a gente tem procurado trabalhar em todas as Embrapas, tem ações relacionadas a isso. Nós tivemos lá o balde cheio para leite, o Bifiqual TT para corte. Hoje a gente tem as parcerias lá com diversas cooperativas, com a Cooper Citrus, o pessoal da Unipasso. Então a gente está sempre tentando trazer esses resultados da academia para o setor produtivo. Mas tem uma outra linha de comunicação que eu acho que é muito importante, a gente tem procurado fazer. A linha de comunicação mais formal, que são os artigos, essas coisas todas, que essas é que vão mudar a regra do jogo quando estiver lá na mesa de negociação, se você não tiver publicado em revista internacional, validado essa coisa toda, o pessoal não vai nem querer conversar com você. E a outra comunicação, que seria essa comunicação voltada para o público em geral, aqui, pessoal que tem, às vezes está numa dieta restritiva, não quer comer carne por questões ambientais, a gente mostra claramente que isso não seria um problema, pelo menos com relação
as questões de mudanças climáticas, né? E a comunicação internacional, né? Hoje mesmo a gente está com uma comitiva lá, recebendo um workshop com o pessoal da China, então a gente faz isso direto e gera essas reportagens, esses materiais para comunicar essa redução de emissão. Por exemplo, essa introdução de leguminosas reduzindo desse jeito, com um custo baixíssimo, a emissão de metano entérico. Quando saíram os resultados dos experimentos, a gente fez muita questão de tá divulgando. Fora isso, eu acho que é extremamente importante, por exemplo, agora, dia 4 e 5 de dezembro, nós vamos ter um simpósio de LPF, né, com um livro, com linguagem voltada a técnicos e produtores. Então, nós vamos estar 2 dias lá abertos, recebendo o pessoal que, porventura, venha nesse evento. E ações como essas aqui que a gente está fazendo hoje são fantásticas, porque ela integra, né, o pessoal de pensamento, o pessoal que está junto com o setor produtivo, que tem um canal de comunicação direto com eles, e a gente da academia, né? Então, eu acho que é extremamente importante essas ações e quanto mais coordenada, melhor, né? Então, esses programas de treinamento a gente não faz com menos de 2 anos, de técnicos e essa coisa toda. Então, eu acho que é uma maneira da gente tirar isso que está aqui na academia e levar para o grande público, né? Obrigado, doutora Patrícia. Dois elementos aí da sua fala me trazem aqui a atenção. Uma delas é a ação coordenada. Eu acho que o sucesso da comunicação, ele se dá quando nós não, a palavra não é repetimos, mas quando nós falamos, conversamos a mesma conversa em diferentes campos com o produtor rural. O produtor ele está na revenda, o produtor ele está no sindicato rural, o produtor ele está na porta da Embrapa, ele está na CNA, ele está na federação, ele está onde quer que ele esteja, ele vai receber uma mensagem. E nós entendemos o quão problemático é quando essa mensagem ela chega diferente na sua essência. Então, é um papel nosso tentar harmonizar essa conversa com o produtor, principalmente partindo da realidade dele, da conversa, né, do patamar de onde ele se encontra, né, sem muitos anglicismos e dificuldades técnicas, porque um dos problemas também é uma questão de linguagem, né? Então, é um esforço necessário se a gente quer que essa informação chegue ao produtor, que ele pratique, aplique isso. Há um esforço institucional para que a gente, de maneira coordenada, como colocou, leve essa informação. E você colocou um outro tema que eu conecto na próxima interação aqui com o João, que é a regra do jogo, né? Está posto aí, João, como regra do jogo num futuro próximo, a UDR. E aí a gente tem lá o produtor dentro da porteira, preocupado novamente com um curral que ele precisa reformar, né? Se ele vai aumentar a área, se ele vai diminuir a área, preocupado com o preço da arroba e com um monte de outras coisas, né? Mas a regra do jogo ela está posta, né? Temos a UDR e ainda que o Brasil não seja um excepcional fornecedor de volume de carne para a União Europeia, é um mercado do qual a gente tem interesse na sua manutenção, né? E se apresenta uma nova condição para que assim nós permanecemos acessando esse mercado, né? A Europa tem as suas questões internas para a evolução desse ato normativo e a sua aplicação aos países fornecedores, mas como que a gente leva isso para o produtor e como que a gente também demonstra, João, para esse mundo ávido por regulações, muitas vezes, né, injustas e que penalizam a nossa eficiência produtiva, né, como que a gente demonstra toda essa pujança que você colocou muito brilhantemente da pecuária brasileira.
Vixe, Maria, agora nós vamos precisar de uns 3 dias, só as 10/6 não vai ser suficiente. Não, é assim, ó, Thiago, acho importante. Você tem razão quando você diz que a regra do jogo ela está posta. Sim, realmente ela está posta. Agora, o que a gente precisa destrinchar melhor é o seguinte, fazendo analogia aos jogos, né? Eu tenho lá o futebol, o vôlei, o basquete, e cada um tem a sua regra. E não há um esporte que tem 100% de unanimidade entre as pessoas. Uns gostam mais do vôlei, outros gostam mais do basquete, do tênis, do futebol. E é assim. Quando a gente olha para o GR, sim, é um importante, é uma regra que a Europa traz, não só para o Brasil, né? A Europa, como um grande comprador, ela coloca as regras que ela quer para comprar, né, dos seus fornecedores. E o que a gente precisa olhar nesse momento é quem são os produtores que querem jogar esse jogo. Nós temos, sem sombra de dúvida nenhuma, nós já temos produtores e que estão olhando para isso e dizendo, olha, eu gosto disso, me agrada e eu consigo atender. E como a gente tem produtores dizendo, não, esse é um mundo que está muito distante da minha realidade e eu não vou conseguir atender, né? Nesse cenário, é importante se dizer que de tudo que a gente produz, daqueles 10 milhões que eu falei para vocês lá atrás, dos 40 milhões aproximadamente de animais abatidos, 70% fica no mercado interno, 30% é exportado, e uma parte desses 30 vai para a Europa. Hoje a gente tem acordos comerciais com mais de 160 países. Esses 160 países totalizam uma compra de 30% do que a gente produz. Cada um tem a sua regra. A China olha de um jeito, a Europa olha de outro, o Dubai olha de outro, os Emirados Árabes olham de outro, e assim por diante. Então, é importante que se diga, e de novo, a comunicação, para mim, é extremamente importante, que essa é uma regra, sim, de um parceiro importante, sim, que nós gostaríamos de continuar atendendo, sim, mas talvez esse jogo não seja para todo mundo. Será que todos os produtores que representam os 30% do que é exportado gostam desse jogo? Querem assistir, querem participar desse jogo? Talvez sim, talvez não. Eu acho difícil, porque aí a gente teria uma unanimidade, né? Eu acho extremamente difícil. Mas é importante que se diga, a regra está posta, né? O que eles estão colocando, nós, enquanto produtores, nós conseguimos atender? Todo mundo consegue atender? Sem sombra de dúvida nenhuma, não. Como o mercado vai se comportar. E aí a gente sai da questão técnica e política e vai para o mercado. Como o mercado vai se comportar? É lei da oferta e procura. Hoje eles têm uma demanda e a gente cobre essa demanda com a nossa oferta. Será que eu vou ter oferta suficiente a partir de 1º de janeiro de 2026 para atender a demanda deles? Será que eles vão manter essas regras quando a demanda for menor e o preço ficar maior? São dúvidas que, honestamente, eu tenho e que a gente só vai descobrir isso com o passar do tempo. Eu costumo dizer que isso é a soberania do país. Eles têm direito, o bloco tem direito de colocar as regras que eles querem colocar. Se a gente vai conseguir atender ou não é outro cenário. Com o início da guerra da Ucrânia, a Rússia foi lá e fechou o gás natural. Eles mudaram a regra. Eles voltaram a usar o carvão. Óbvio, as pessoas iam morrer congeladas, entendeu? Então, acho que isso é uma questão de mercado e só o tempo vai dizer se efetivamente essas regras vão ser mantidas. Isso está aí na iminência de ser votada se haverá uma flexibilização ou não dessas regras. A gente ainda não tem essa resposta. Há uma proposta, mas ainda não temos essa resposta se as regras vão ser flexibilizadas ou não. Mas
nós, enquanto país, primeiro não podemos negar, porque a regra, como você bem disse, a regra está posta. A gente não sabe se ela vai ser flexibilizada ou não. O VAR está analisando, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse é um movimento e para mim ele tem a saída dele é o mercado. O mercado vai ditar se essas regras vão ser mantidas, se elas continuarão endurecidas, se vão ser flexibilizadas ou não. Mas é isso, condição para atender. E né, se esse for o caminho, eu não tenho dúvida que uma parte dos produtores vão se adequar para atender às exigências. Não todos, porque, como você disse, é um jogo, e eu acho que esse não é unanimidade para todos. Eu vou ter que olhar o custo, quanto isso vai me custar mais, o quanto eles estão pagando a mais pela tonelada dessa carne, e fazer conta, ver se isso vale a pena ou não. Pode ser que não. Pode ser que eles saiam de $7.500, que é o valor que eles pagam hoje, para $12.000 e que cubra as despesas e me sobre uma grana a mais e fique legal. E o Vander fala assim: não, agora eu vou produzir só para a Europa. Entendeu? Como a China fez há um tempo atrás. Tinha uma demanda, não tinha oferta do animal no mercado, eles colocaram um prêmio de R$ 40 por arroba desse animal, e aí hoje eles mudaram o cenário. Eles colocaram dinheiro na mesa e mudaram o cenário da pecuária. Hoje, quem é da pecuária, a primeira pergunta quando se fala em preço de boi, fala: qual é o preço do boi? China. E hoje o prêmio pago pelo boi China não chega nem perto do que era no passado, mas o mercado se equilibrou, se ajustou. Por isso, eu honestamente, como produtor, eu acredito que o mercado vai balizar isso. Concordo, João. Eu acho que, tal qual os blocos e os países, o mercado também é soberano, né? O mercado ele tem um poder de direcionamento de ações setoriais, institucionais e políticas muito grande. O boi China talvez é um dos principais exemplos, o quanto que a gente tornou a nossa pecuária precoce, né? Depois do estabelecimento do boi China, o quanto que a gente está buscando homogeneidade de rebanho depois do estabelecimento do boi China. E concordo também que no momento em que a oferta ficar restrita, os caminhos de compra se dificultarem, o abastecimento ele também será soberano. Então a conversa ela ganha uma nova dinâmica e um novo momento. Agora é aguardar, né, aí no VAR, de mais de qualquer jeito que o VAR olhar, João, a pecuária brasileira é gol, não tem como, O entendeu? Thiago, e é importante que se diga assim, não é soberba, entendeu? Eles podem comprar de outros países, eles podem comprar dos Estados Unidos, eles podem comprar da Austrália e tá tudo certo. É o que eu digo, é o mercado se ajusta. Quando a gente vai comprar um carro ou uma roupa, vamos para o nosso cotidiano. Quando a gente vai escolhe um supermercado, eu escolho o supermercado porque aquele supermercado em específico atende a minha demanda como comprador. E tá tudo certo. Isso é mercado. Eu vou abastecer meu carro, eu escolho um posto, talvez pelo preço. Outros escolhem pelo atendimento e estão dispostos a pagar um pouco mais no litro da gasolina porque tem um atendimento diferenciado. E é isso, o mercado ele é soberano. Perfeito. E para a gente conectar isso com a realidade do produtor, a gente traz aqui para a conversa o Vander, né, que dentro da sua atividade institucional, como um representante setorial aí, muito identificado com a cadeia produtiva do leite, e também como uma pessoa que tem um trabalho muito diferenciado na sua região, desenvolve uma ação de produção com aspectos muito evidentes daquilo que é percebido como uma agenda sustentável. Só que assim, Wander, tudo isso tem que fazer pagando a conta. É difícil investir, mudar cultura, como o João colocou, mudar formas de produzir, realidade. Pecuária ela é geracional no Brasil, né? Eu sei, conheço a sua história, que você também não é a primeira geração de produtor. Então, conta pra gente um pouco do que você está fazendo, né? E aí sim, se você fosse contar tudo, a gente ia precisar 3 dias de evento, ia ser um congresso.
pela quantidade de coisas que você faz lá, mas conta pra gente aí em tela um pouco do que você está fazendo e como que isso reflete tanto em melhoria, em ganho, em produtividade e em sustentabilidade do seu negócio. Wander, está contigo. Bom dia a todos aí. Queria dizer que é um prazer estar aqui dividindo a mesa, né? A mesa da mesa brasileira com os colegas aí. Agradecer a Mariana e a todas as meninas aí da mesa pelo convite, né? João Paulo, é um prazer dividir com você aqui. A gente, né, tá junto aí na Comissão Nacional de Leite aí da CNA. Doutora Patrícia, além de amigo do pessoal aí, eu também sou fã do André, do Alexandre, que trabalha essa parte de sustentabilidade como ninguém, né? Da doutora Tereza. Acompanhei o Arthur aí quase que desde o começo, pode-se dizer assim, né? O programa Balde Cheio. Então, estou muito feliz de estar dividindo com vocês aqui. Tiago, né, o Tiago, então, agradecer ele pela indicação e dizer, viu, João Paulo, você que é do sistema, eu represento a federação em vários, né, em vários segmentos aqui, já há alguns anos, mas tendo o Tiago aqui organizando as coisas para a gente, que fica muito fácil, viu, João Paulo, de conseguir resultados positivos e ir tranquilo para os eventos aí. Então, mais uma vez, agradeço o Tiago aí pela força de sempre aí e pela indicação aí para esse debate hoje, né, se é que podemos chamar assim, né, esse diálogo, né? Bom, acho que a doutora Patrícia colocou, João Paulo colocou, né? Enfim, esse eu acho que é o desafio que nós temos agora. Eu já estou aí como produtor, eu nasci nisso, né? Também sou, viu, João Paulo, a quinta geração da minha família de produtor de leite ali no pé da Serra da Mantiqueira e tal, e já preparando a sexta também, que é meu filho, e já ouvi, sou há 30 anos aí, um pouquinho mais de 30 anos aí como profissional da área, né, como veterinário, e a gente sempre, nós nos deparamos aí sempre com novos estágios, né? Ah, vai o pequeno produtor, né, aquela pequena produção vai acabar, ah, o médio produtor, a média produção vai acabar, só vai ficar o grande, e no final vão se passando, na verdade, são os que não são eficientes, né, que vão deixando a propriedade, às vezes a sucessão familiar faz com que essa propriedade é dividida também e perde eficiência, esse sucessor acabou indo para a cidade pela baixa rentabilidade, enfim, são N problemas, né, que vem se passando, mas de uns anos para cá eu vejo que realmente quem não é eficiente que não vai ficar. E não tem como hoje você ser eficiente e não ser sustentável. Então, se você não tiver práticas sustentáveis, você não vai conseguir ser eficiente. Eu tenho isso comigo já há alguns anos e a gente vem trabalhando isso na nossa região lá, essa parte de sustentabilidade, para tentar manter esse pequeno e médio produtor, que é a característica da nossa região, né, no mercado, ainda na produção, né? Eu preparei aí, eu juntei algumas apresentações minhas lá, tentei preparar alguma coisa para ilustrar e até um pouco trazendo o que o João Paulo falou, que a doutora Patrícia falou, eu tentei fazer aqui, vou, né, apresentar aqui, tentar passar rápido, né? Não tem como vocês disseram, a gente precisava de ir até às 6 horas, né? Mas vamos lá, Thiago, vamos começar aí. E nós temos hoje os tipos, né, de produção, a doutora Patrícia colocou aí já. Então, no confinamento, no caso do leite, a gente tem o freestyle, o tie stall, o compost barn, e hoje tem se usado muito o cross ventilation, ele é um sistema de refrigeração de vacas, mas está se virando um tipo de confinamento, né? Ele vem junto ou com o compost barn ou com o freestyle, mas hoje vem crescendo muito a construção no formato de cross ventilation. E na parte de pastejo, você tem o rotacionado, né? O rotativo, né? Uns chamam também de rotatino, né? Que não é aquele que fica um dia em cada pastagem, sim de acordo com o tamanho da pastagem, com o crescimento. Tem ainda o extensivo com suplementação, é muito comum no Vale do Paraíba, e também tem aquele extensivo, né? Que o produtor
né? Não trata nada, aquele volume grande de terra, um volume grande de vaca, faz uma ordenha e dá, a hora que ele solta essa vaca, ele dá até amanhã para a vaca e deseja boa sorte para ele, para ela, e geralmente é nessa área aí que está quase degradada, como o João Paulo colocou. A gente precisa medir a gestão de eficiência nas propriedades. Então, você tem o fundamento de produção, que é a escolha do tipo seu de produção, seja confinamento ou pastagem, né? E precisa se ter o controle zootécnico, muito bem colocado pela doutora Patrícia no começo, para se medir a produtividade e se ter o controle econômico. Um grande desafio dentro da gestão é linkar a questão econômica com os índices zootécnicos, né? Os principais índices zootécnicos que precisa ser medido é o peso ao nascimento, o peso à desmama, a idade da puberdade. Isso é muito importante na pecuária leiteira, claro que na pecuária de corte também, mas o desenvolvimento, o desencadeamento de hormônios que faz desenvolver o úbere para se ter uma produção melhor de leite está relacionado nesse ciclo, né, nesses cios da puberdade. Peso e idade de cobertura, a gente prefere trabalhar com peso e idade de parto, mas ainda se fala muito em peso e idade de cobertura. O ideal é você ter o peso certo no parto e, de acordo com com o seu trabalho, com o seu manejo, você identificar qual que seria o peso de cobertura, né? E a idade. Se você tem condições de ganhar 20 quilos por mês nesse animal, coloque ele para inseminar com 350 quilos, se não com 400, né? Que o peso ideal, no caso de holandês, são 550 quilos, o Jersey 380, enfim. É muito importante estar atento para isso, não se falar só em peso e idade de cobertura. E o intervalo entre partes, que é o X a questão, ali te dá um raio-X de toda a sua eficiência. Isso que te direciona para a eficiência. Eu preparei uma tabelinha bem simples, né? Trazendo alguns números redondos aí. Então, uma produção aí de 20 litros por vaca por dia. Se você num rebanho de 100 animais, você tem um intervalo entre parto, se você é muito eficiente na sua alimentação, na sua reprodução, com intervalo entre parto de 12 meses, você teria 83 vacas em lactação. Dá para segurar um pouco, Thiago, ou não? E se você, né, teria 1.600 litros, se você for totalmente ineficiente, lá embaixo, com 24 meses, a última linha, na mesma estrutura de rebanho, na mesma estrutura de mão de obra, talvez diferenciaria ali apenas o uso de concentrado, você tiraria metade do leite e teria metade de crias, isso aí daria também um bom parâmetro para o gado de corte, né, na eficiência do gado de corte. Vamos lá, Tiago? Bom, enfim, né, nesse meio termo aí, tem aí com 14 meses, 16 meses e tal. De que forma que a gente mede a produtividade do rebanho? Né? Você pode se medir produção por vaca, isso é muito comum nas fazendas, o produtor gosta disso. Já o técnico, principalmente o veterinário, o agrônomo, o zootecnista, ele gosta de medir a produtividade por rebanho, contando aí vaca seca, mas o ideal é medir a produção por hectare para poder até comparar com outras atividades, né, de outros setores, no caso a agricultura ou até a pecuária de corte, né? Para você comparar a produção, a produtividade da propriedade em si e não só do rebanho. Pode ir, Thiago? Bom, esse aí eu separei apenas os parâmetros de qualidade do leite, que bonifica o leite. Né? São 4 parâmetros: a contagem de bactéria, a contagem de célula somática, gordura e proteína. A bactéria, né, ou CPP, contagem de placa padrão, e a CCS. A qualidade, a CVT está relacionada com a higiene da ordenha, né? Seria para o lado de fora do animal, higiene da sala, higiene do úbere, higiene a ordenha em si, né? O equipamento de ordenha bem regulado. Já a contagem de célula somática estaria relacionada com a saúde do animal, começando pela saúde do úbere, mastite, chegando também a outras doenças, né? As outras oses, e temperamento do animal interfere, estágio de lactação, e aí estaria relacionado com a eficiência da produção, né? E gordura e proteína está mais relacionado com a alimentação dos animais, a raça da vaca, então através de melhoramento genético e, né, a alimentação, no caso de uma pastagem muito bem feita ou uma lavoura bem feita, você conseguiria também as bonificações, né, e uma melhor rentabilidade do seu produto. Hoje quase que todas as empresas bonifica por esses 4 pontos, né? Bonifica ou também penaliza, né?
Pode passar, Thiago. Bom, e a agenda ambiental dentro da propriedade, a gente precisa trabalhar hoje, né, até por questão de legislação, a proteção das nascentes, a proteção das matas ciliares, né, que são as APPs, a reserva legal, de acordo com o tamanho da propriedade. Já a nível das residências das propriedades, fossas sépticas, jardim filtrantes, né, para águas negras, águas cinzas, biodigestores nas residências, hoje podendo gerar até um gás de cozinha para essas residências, e no curral o tratamento de dejetos, né, trazendo aí a fertirrigação, são práticas, né, ambientalmente corretas. Pode passar, Thiago, por favor. Bom, dos biodigestores, é uma prática que começou muito na suinocultura, eles estão muito mais avançados, mas hoje as grandes propriedades aqui do Brasil, as grandes propriedades, grandes produtoras de leite já trabalham com isso também, gerando gás, gerando energia, e tendo o resíduo disso aí para a utilização da fertirrigação. Só lembrando que lá nos Estados Unidos, hoje, o gás gerado pela produção leiteira é transformado em energia elétrica e é jogado isso na rede. É uma forma de rentabilidade das propriedades lá também. Aqui no Brasil, eu conheço muito pouco que usa isso e tem se usado alguma coisa também no gás, né? Algumas propriedades têm transformado esse gás para poder usar nos veículos. E eu sei que a MWM já está desenvolvendo os projetos grandes, transformando isso em energia também. E dentro da agenda ambiental, então, o rebanho eficiente, né, produtivo, mais uma vez falo do intervalo entre partos, isso aí está totalmente relacionado com essa agenda ambiental da propriedade. Na próxima tabela aí, que vai vir, eu trouxe uma tabela um pouco mais completa desse intervalo entre partos. Então, você traz desde uma fazenda eficiente na sua produção, porém ineficiente no manejo, que seria a primeira tabela, olhando de frente à tabela da esquerda, que você tem uma variação desde a produção, né, de bezerros e a produção de leite, indo para uma fazenda que ela é ineficiente na produção e ineficiente no manejo. Então, você pegaria o mesmo tamanho, o mesmo rebanho, o mesmo tamanho de propriedade, você teria produções pequenas, né? E aí uma vaca dessa tabela da direita aqui, da última linha, com intervalo entre partos de 24 meses, além da produção dela estar baixa, a pegada de carbono desse animal seria bem maior, de 4 a 5 vezes maior do que a pegada de carbono de um animal da tabela da esquerda, né, mais eficiente. E se você pegar da linha de cima, então, da tabela da esquerda, que ela é eficiente na reprodução, eficiente na alimentação, no manejo, você pode multiplicar isso ainda por 2. Então, você pega uma vaca de 10 litros de leite, com média de 10 litros, dentro de um rebanho com intervalo de 24 meses, e compara com uma vaca com média de 20 ou acima de 20 litros, numa fazenda bem manejada, com um intervalo entre parto de 12 meses, você tem quase 7 a 8 vezes aí a pegada de carbono, assim, um número bem aproximado. A gente aqui do Sindicato Rural, a gente acabou de assinar um termo de cooperação com a Embrapa, com a Embrapa Sudeste, viu, Patrícia? Junto com a Tereza e com o André, para medir o carbono. Nós medimos de 2 propriedades, tivemos aí, para aprender a mexer na tabela, e a gente viu que esses números são grandes, e isso traz uma preocupação para nós, técnicos e produtores, e à frente de entidades, que esse número, né, nessa pegada de carbono, que agora está vindo como moda, não seja mais um excludente do setor, sabe? Trouxe essa preocupação grande. Por isso que eu segurei um pouco para trabalhar melhor esse número, essa tabela aí junto aos produtores. Bom, impacto ambiental no pasto já foi colocado aí tanto pelo João Paulo quanto pela doutora Patrícia, né? Um pasto degradado não neutraliza nada de carbono, não armazena água, poluição freático, né? Além da rentabilidade ser baixa, como um pasto bem manejado, ao contrário, além de neutralizar carbono, traz água para o lençol freático. Vamos lá, Thiago. Bom, então a gente precisa de traços culturais, né, bem manejado, calagem. Como que a gente conserta esse pasto? Né? Através de calagem, adubo químico ou adubo orgânico de fertirrigação,
né, defensivos e herbicidas quando necessário. Bioinsumos, o Brasil é o que mais cresce aí no uso de bioinsumos, o defensivo e herbicida está cada vez, através da tecnologia, usando menos, até por uma questão rentável, né? E temos aí o plantio direto e a rotação de culturas, que são grandes aliados do Brasil nessa questão ambiental. Vamos lá, Tiago? Bom, e aí eu queria fazer uma apresentação rápida, eu vou passar rápido do trabalho feito nosso lá, né? A gente, lá em Cruzeiro, na região, a gente tem 2 programas. Um a gente chama de produtor sustentável, que é na área das propriedades onde realmente tem muita produção, e o protetor da mantiqueira é na área que está em volta da Serra da Mantiqueira, da Serra da Bocaina. A Serra da Bocaina é uma parte da Serra do Mar, nós estamos ali entre as duas, por isso que chama até Vale do Paraíba. Esse trabalho foi um dos projetos dentro do Produtor Sustentável, junto com a Cooperativa de Laticínio de Cachoeira Paulista e o Senar. Nós desenvolvemos ali em 60 produtores no início, terminou 52, foram 52 que terminaram, então a gente aplicou o programa do ATIG, do Senar, além de cursos pontuais do Senar. A cooperativa entrou com veterinários, a TNC, uma ONG, deu também o apoio com um veterinário e uma equipe de consultoria do Paraná para dar consultoria aos técnicos nossos. Nós trabalhamos alimentação, qualidade do leite, reprodução, adequação ambiental da propriedade com a recuperação de nascentes, de APPs de nascentes de matas ciliares. Esse programa durou quase 28 meses. A gente coincidiu ele com o calendário do ATEG, né, do ATIG. O Sebrae também entrou com um projeto deles que chama Ali, e a gente mapeou algumas propriedades, não foram todos que aceitaram, enfim. E esse traz um número que foram investidos, não colocando a parte ambiental, que teve uma parceria da Ambev e projetos do Estado de São Paulo, do FEIDRO, Fundo de Recursos Hídricos, mas a parte técnica foram investidos mais ou menos R$700 mil. A gente usou, João Paulo, só o valor que o sindicato paga para o técnico, tá? Não entrou parte de mobilização, nada do Senar, toda aquela tabela do Senar, né? Mas o valor que é repassado para o técnico entrou nesse custo, a consultoria e tal, não entrou. O intuito aí era provar que a assistência técnica compensa, e o acompanhamento técnico, né? Então não entrou aí o que aumentou de uso de concentrado, não entrou o que usa de adubo, entrou o que foi investido de mão de obra. Foram investidos mais ou menos entre 600 e 650 mil, e o aumento de leite nessas propriedades, transformando ela em valor da época, que foi em março, abril, que nós terminamos esse projeto. O leite estava em torno de R$ 2,60 na região. Houve um aumento de valor monetário de R$ 1.180.000, né? Eu acredito que se colocar o valor do concentrado, e ainda vai sobrar, vai ter ainda um lucro, mas não entra o valor da parte da adequação ambiental, que vocês acompanham agora aqui algumas fotos, né? Esse projeto de adequação, ele surgiu quando eu assumi o Sindicato Rural. Existia uma proposta do ICMBio de criar um parque na região, uma proposta muito errada, e nós fomos contra essa proposta, e para mostrar que a gente era contra a proposta e não contra a conservação, nós começamos a desenvolver projetos, e hoje o foco é mata ciliar e nascente. Temos parceria com a Ambev, com indústrias da região, temos parceria com a WWF, com a TNC, enfim, tem alguns antes e depois aí, né, de áreas que começaram em 2023, e lá no Vale do Paraíba, pela alta temperatura e pelo índice de chuva, né, pluviométrico, são grandes aliados nossos, por isso que a gente também consegue esse resultado. Essa é uma outra área. Geralmente a gente começou por área de manancial de abastecimento para o produtor, para os municípios, então juntando aí duas, né, utilidades, né, fazendo a adequação ambiental que custaria para o produtor por hectare aí entre 40 e 50 mil, ele não desembolsa nada desse dinheiro. A gente busca recurso desde o cercamento, plantio, manutenção de formiga, manutenção de invasoras, enfim. A gente procura fazer todo o processo, né? Vamos lá, Thiago. Bom, mais um antes e depois, a gente usa aí mudas, usa semente, cada local é individual, né? Cada propriedade tem uma característica, e a gente usa adubação verde e tal.
isso tudo em área de fazendas produtivas que eles teriam que cumprir de acordo com o CAR, né? Com o CAR, com o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Vamos lá, Tiago. Bom, isso é uma forma que a gente trabalha, a gente mapeia a propriedade, né? Primeiro pelo CAR da propriedade, depois vai em loco, anda nessas propriedades, tal. Esse é um projeto numa bacia que é de futuro abastecimento de cruzeiro, dentro de uma área que quase não tem mais nada produção, é mais uma área de turismo, dentro de unidades de conservação. Pode passar, Tiago? Então, esse, além do plantio de árvores, formando corredores, a gente trabalhou também com fossas sépticas, biodigestores, jardim filtrantes, nas residências, né? Então, a gente vem procurando, trabalhando. Isso era uma oportunidade que a gente tinha dentro do Estado, mas com a privatização da Sabesp aqui em São Paulo, hoje o FEHIDRO, que é o Fundo de Recursos Hídricos, não disponibiliza mais receita, dinheiro, né, verba para se fazer projeto disso. Tem que ser só a prefeitura onde não tem Sabesp, devido ao marco regulatório do saneamento. Mas nós estamos discutindo porque nós sabemos que nem a Sabesp, nem as prefeituras vão chegar em locais remotos, em lugares isolados, que não tem como ter rede de saneamento. Então, precisa-se ter fossa, biodigestores. A gente está discutindo para ver se a gente consegue acessar de novo, né, esses fundos. Vamos lá, Tiago. Bom, isso aí em locais dessa região, como já tem mata, a gente faz semeadura da palmeira Jussara, né, do palmito, com drone, tem dado um resultado muito bom. O pessoal da Fundação Florestal tem acompanhado aqui, né, o trabalho, eles acompanham muita gente aqui, os órgãos aqui de São Paulo, né, as entidades da Secretaria do Meio Ambiente, Fundação Florestal, o Botânico, o Instituto Botânico, a gente tem um acompanhamento deles aqui. Pode passar, Tiago. Bom, mais uma área aí, né, e nessa área, pode ir passando, Tiago, nesse mesmo projeto, como é uma área que hoje já não tem muito produção de pecuária e agricultura, a própria topografia não deixa, nós estamos introduzindo nessa área frutas nativas, tentando criar uma nova cadeia de produção, da mesma forma que a gente também está tentando incentivar a produção de semente, né? A produção de semente é um grande gargalo para a restauração hoje, é muito rentável, então a gente vem treinando os produtores, a população rural para identificar, conhecer semente, coletar, separar. Já tem alguns trabalhos no Vale do Paraíba bem avançado nisso, na cidade de Lagoinha, na cidade de Cunha, e nós também estamos iniciando isso aí. E as frutas nativas é tentar criar uma cadeia nova, de repente, para fornecer para alimentação escolar, e mudar um pouco o cardápio, né? Vamos lá, Tiago. Bom, se quiser ir passando, Tiago, isso aí é uma área grande lá é uma área da prefeitura, que a gente é o principal manancial de abastecimento. Tinha uma invasão nessa área, a gente entrou logo depois que foi desocupada, e essa área trouxe um trabalho, está trazendo hoje uma oportunidade muito grande de turismo. Pode passar, Tiago. Com a recuperação dessas áreas. Bom, isso aí, voltando agora, então, essas são algumas fotos da parte de semente, né? No município de Tremembé, São Francisco Xavier, eles coletam, eles estão chamando isso de pomares de semente, e a gente está introduzindo esse cruzeiro. Começamos com a araucária. Pode passar, Tiago. Bom, para ajudar nisso, a gente aproveita as parcerias com o Estado e também com o Senar. A gente faz treinamento de mão de obra para combate a fogo, prevenção a fogo. Pode passar, Tiago. Também a gente tenta trabalhar com as equipes que trabalham, né, a parte de EPIs, essa parte de segurança do trabalho. Bom, isso aí agora acabou ficando um pouco fora, eu peço desculpa. Isso é naquela fazenda da prefeitura que eu estava falando. Depois que a gente entrou com a restauração, está completando 3 anos, veio um pessoal e começou a fazer identificação de animais. Eles já levantaram mais de 210 espécies de aves, e pode ir passando, Tiago, uma mais bonita do que a outra, e a gente está vendo nisso hoje uma grande oportunidade no turismo para a região, que é o turismo de observação de aves ou turismo de observação de animais. E com isso, aquelas propriedades que estão se tornando
pousadas ou casa através do Airbnb, está tendo uma ocupação, está trazendo uma renda para essa região que estaria, né, estaria ficando esquecida lá, está sendo bem interessante, é uma área que precisa ser preservada. Pode ir passando, Tiago. Enfim, são animais muito, né, e está chegando também nos animais topo de cadeia, né? Chegamos até a identificar uma onça. Isso aí são imagens com câmera trap, não são muito boas, mas tem lobo. A segunda aí que vai passar agora é uma onça parda, que é típica da região, né? Enfim, e também tem, né, vários mamíferos, né? Tem a jaguatirica, que é essa última aí. E então, assim, o que a gente vê nisso, isso aí é um trabalho feito pelos produtores rurais, é um trabalho feito, coordenado por uma instituição, no caso o Sindicato Rural, com todo o apoio da FAESP, temos todos esses patrocinadores. O que a gente enxerga no futuro, além de, a princípio, fazendo a adequação ambiental dessas propriedades, mas no futuro, né, além da preservação de água, da formação de corredores, a volta né, dos animais, né, da fauna, da flora, isso tudo traz uma oportunidade de a gente agregar valor nos produtos hoje produzidos ali. A gente está iniciando um trabalho no Vale do Paraíba hoje de um projeto da carne sustentável do Vale, tentando trazer assim, todas as oportunidades que nós temos no Vale do Paraíba, de riqueza de Mata Atlântica, desse trabalho de adequação ambiental e trazer essa valorização para a carne do Vale do Paraíba, né? E aí essa frase aí foi criada até pelo nosso amigo Tiago aí, né? Diferente do que se propaga, já foi colocado aí pelo João Paulo, né? A agropecuária brasileira não é parte do problema, e sim a parte da solução climática. Como o João Paulo falou, os números estão aí, tem algumas imagens para dizer que somos sustentáveis, sim, né? Senão a gente não chegava onde a gente está chegando aí, ocupando esse lugar aí no mundo, né? Vamos dizer assim. Deu tempo, viu, Thiago? Acho que Wander, deu, viu? muitíssimo obrigado. A gente, acho que de primeira mão, agradece muito a mesa pela oportunidade da gente quebrar o protocolo assim inicialmente estabelecido para trazer essa visualização, porque qual foi a ideia desde o princípio? Foi, bom, a gente vai criar uma mesa de discussão e aí a gente vai falar sobre a situação problema, as propostas de solução, mas seria muito interessante a gente trazer uma espécie, uma pessoa, um produtor, alguém que já está inserido nesse contexto de transição, de aplicação de novas práticas, de novos modelos, de novas ideias. E assim, a palavra vai voltar para ti, mas eu vou conectar aqui com a doutora Patrícia também para a gente já ir adereçando para o final e respondendo as perguntas. Doutora Patrícia, assim, o Wander ele demonstrou uma larga escala de iniciativas com interações multissetoriais, com muitos parceiros, e aí acho que é muito justo e válido que se diga do processo da liderança política e de produtor que o Wander tem na sua região, da sua articulação com os setores e os poderes estabelecidos, com as empresas e com essas iniciativas. E aí, muitas vezes, não com o retorno esperado também, né, Wander? Às vezes a luta nem sempre a luta é gloriosa, às vezes é uma porta fechada, é uma oportunidade não realizada, mas os resultados estão aí, estão à prova, não só com ganho de eficiência, ganho de produtividade, com retorno econômico zootécnico, mas também com entregas globais no campo aí da sustentabilidade percebida aí nas agendas internacionais. E aí, para a doutora Patrícia, eu deixo a missão de tentar responder, ó, o Wander é ponto fora da curva, a gente sabe. Mas para os outros produtores, se a gente quiser conversar com essa agenda aí da produção sustentável, se a gente falou aqui de LPF, a gente falou de intensificação, consorciação, integração, qual seria o primeiro passo? Claro, né? O primeiro passo é a comunicação e conhecimento. Mas partindo disso, doutora Patrícia, qual seria um primeiro passo, um primeiro caminho para esse produtor que vai adentrar o campo da produção sustentável? Acho que está fechado o microfone, né?
Perdão, antes de começar, só queria tirar uma preocupação do Vander com as emissões de metano entérico, que quando ele chegar no fim lá da calculadora, que ele calcular por litro de leite, não vai ser um problema, se Deus quiser, porque aconteceu no leite baixo carbono, né, que a gente desenvolveu com a Nestlé, ele está começando a colocar os dados, acho que na calculadora. A gente falou, eu falei anteriormente desses programas de treinamento, né? Que às vezes a gente fica orgulhoso de ter na instituição que a gente trabalha um programa com um balde cheio, mas também a gente fica bastante orgulhoso de ver um técnico que às vezes passou pelo processo lá, que dá que vem com ideias tão boas e um trabalho tão forte como o Vander trouxe agora, né? Então, só voltando um pouco, a gente tem uma... A gente tenta colocar uma coisa boa para a sociedade, mas de vez em quando a gente é surpreendida pela bondade das pessoas que nos procuram e o que gera de bem, né? Como essa apresentação. Parabéns, viu? Qual seria o primeiro passo? Eu acho que dentro se a pessoa está numa situação, não digo nem de uma pastagem extensiva, porque a pastagem extensiva em relação à pastagem degradada, ela já nos dá um efeito poupa-terra, já nos dá ali uma ambiência do animal na pastagem, né? A nossa pecuária embasada em pastagem é uma bênção, inclusive para atender essas questões aí de mercado de Europa, tudo, a gente pode fazer aí efeito de poupa-terra ou evitar desmatamento nessas escalas aí de produção, aí ter economia de 3, 4 hectares e que daria para a gente preservar, e tem produtor, eu acho, dentro desses escopos. Mas, olhando para a pergunta, para o CERN, tudo isso que foi colocado na nossa discussão hoje, inclusive essas questões de conservação de nascente, essa coisa toda, as questões ambientais de regularização, elas passam por solo, manejo, conservação de solos, recuperação da fertilidade. Então, se você está numa situação que você não está contente com a sua propriedade, ou você quer mudar, procure os técnicos e quem possa te ajudar. Comece um passo de cada vez, não na sua pior área, na sua melhor área, porque é a que vai te dar o maior retorno. Ela vai te dar o maior retorno, e daí você poupa as áreas que não estão tão boas e pode depois investir nelas, né? E comece pelas questões não precisa ser consorciado, não precisa ser integrado, mas comece com o básico ali, o seu solo. Se você fizer poucas ações, e a gente tem um sistema de produção para gado de corte que a gente acompanha, que é o de baixa lotação, os resultados são fantásticos. Nós temos aí quase que dobra o ganho de peso. Tá certo que lá no intensificado a gente já tem ganho de peso até compatível com o confinamento, a gente dobra o ganho de peso, reduz a emissão, aumenta o sequestro de carbono. Então, dá o primeiro passo. E o primeiro passo, ele vai passar por você acertar o solo, do solo você já consegue acertar a pastagem, porque você vai ter produção, né? Você tendo produção de pastagem, você já acerta as questões de animais, porque você não vai ter sobrepastejo, você vai ter ganho de peso, você vai conseguir fechar a carcaça, né? E é incrível você melhorando a dieta do animal, nesses experimentos que a gente trabalha às vezes com animais irmãos, né, de mesmo pai, a gente consegue mudar, por incrível que pareça,
trabalhando o solo, aumentando a produção de pastagem, acertando o manejo dessa pastagem dos animais, a gente muda, inclusive, a qualidade da carne, rendimento de carcaça. Algo que a gente jamais tinha imaginado de acontecer, além de todas as questões ambientais. Em termos de custo também, você vê, a gente dá esses passos, a gente sai das pastagens degradadas, que a gente às vezes tem aí 3, 4% de prejuízo, a gente já vai lá para os sistemas esses de, vamos supor, de adoção de tecnologia para uma média lotação animal, baixa lotação animal, para 9%, e quando eu entro para os sistemas integrados, eu já consigo ir para 13%, diminuindo o risco de eu ter anos com resultado negativo. Você diminui o resultado, mas a gente não tem resultado negativo. Porque de tudo que foi falado aqui, se nós não tivermos a parte econômica, a gente não atende o critério de sustentabilidade, que o produtor ele tem inúmeros hoje pré-requisitos que estão sendo exigidos dele e ele precisa ser remunerado por isso. Então, não adianta a gente querer também impor, né, tudo que vai ter um custo inicial aqui, a gente acha que o produtor precisa de algum crédito acompanhado de assistência técnica, né, para ele investir direitinho, mas o produtor ele precisa ter lucro para ele atender tudo isso que está posto na mesa dele. Então, esses sistemas todos, a gente está fazendo o acompanhamento econômico e a análise de risco para ver se a gente está dando, né? Porque tecnicamente é ótimo, ambientalmente é excelente, mas será que a gente está tendo resultado econômico? Então, é uma preocupação nossa. Então, o primeiro passo aí, eu acho que é olhar para o solo e procurar uma assessoria técnica. Perfeito, doutora Patrícia. Acho que a gente... Tiago, Oi, posso... Wander, deixa só a gente seguir aqui e a gente já volta com você, Wander, mas pode fazer uma interação sim, mas só pelo nosso horário aqui. Mas, por favor, Wander. Não, só comentar, doutor, dentro do comitê de bacias, quando a gente apresenta esses resultados nossos, foi observado que o solo continua carreando para dentro do rio e o rio assoreando, que não basta só proteger as matas ciliares, precisa ser um trabalho grande de conservação do solo. E com isso, a gente já conseguiu direcionar uma parte do Fundo de Recursos Hídricos dentro do comitê nosso do Vale do Paraíba, que era para restauração, para conservação do solo. Da mesma forma que o governo, a Secretaria de Agricultura aqui tem o fundo, o FEAP, que é um fundo de expansão para, né, financiar, ela tem uma linha de crédito para conservação do solo muito pouco usada. Inclusive, é subsidiada de até 35 mil, o governo paga de 20 a 35 mil, depende do tamanho da propriedade, dos módulos, para conservação de solo, para recuperação de área com erosão, só que acabam tendo muito incentivo para se comprar trator, tal. Precisava uma mudança na concepção e trazer para o produtor. Eu enxergo, doutora, que hoje o carbono, esse mercado de carbono, que já passou pela energia fotovoltaica, hoje está aí na restauração, na mata em pé, ele já está com um olhar para o pasto bem manejado, que assimila muito mais carbono, neutraliza muito mais carbono do que muitas árvores. Eu acredito que aí possa ser a saída para que o produtor possa recuperar suas áreas. Só queria completar, Tiago, que faltou eu falar isso na apresentação aí. Obrigado. Imagina, Wander, complemento necessário. Agradeço aí a intervenção. E aí eu já conecto aqui para o João e me pediram, né, para a gente informar que nós estamos nos encaminhando para a parte final do nosso diálogo aqui. E aí, nas interações que vamos aqui concluir, vocês já podem ficar à vontade para fazerem as suas considerações finais sobre esse dia de hoje. João, o Wanderley demonstrou aí uma capacidade de executar, né, não só de planejar, mas também de executar uma série de ideias que são bastante, podemos dizer assim, atípicas dentro de uma pecuária convencional, por assim dizer, né, e com todos os méritos da pecuária convencional, que é uma excelente pecuária que nós praticamos.
E aqui o chat nos traz os impactos do couro para o UDR, né, que o Natan faz aí a colocação. Tentando trazer e sumarizar o que foi apresentado, as interações que a gente teve, UDR, ainda que seja uma fatia pequena, ainda que seja uma regra do jogo daqueles que vão se habilitar para jogar, se assim o quiserem, a depender das condições e do mercado, não é só desafio, mas também é oportunidade. Oportunidade de ganho, oportunidade de transformação, oportunidade de modificação de cultura, João. E como é que você vê isso? Você vê realmente como um potencial ganho para o setor produtivo brasileiro, havendo clareza na regra do jogo e condições de fazê-lo, ganhos para o produtor? Vocês estão ficando doidos, vocês me deixaram para falar por último, com o tempo estourado. Minha Nossa Senhora, eu dei a Não, letra desde o volta no começo. Wander ainda, volta no Wander ainda para fechar. Não, vamos para amanhã. Thiago, é, eu acho que a gente traz muito. A conversa hoje foi muito focada no que a gente pode fazer porteira para dentro, né? A questão da utilização de novas tecnologias. O Vander demonstrou muito bem com a apresentação dele que é possível, sim, fazer, né? Ele não tá tirando da cabeça dele um projeto. Olha, poderia, não. Ele está apresentando o que já está lá, né? Então, sim, é possível. Mas eu acho que quando a gente fala de ODR, o que falta um pouco é olhar como cadeia. E aí você falou que tinha tem uma pergunta no chat, eu esqueci o nome da pessoa, Natan. É, veja só, nós precisamos olhar como cadeia. Porque se eu olhar separadamente o que o couro vai fazer, o que a gelatina vai fazer, e ninguém fala da gelatina, tá, pessoal? O que o couro vai fazer, o que a gelatina vai fazer, o que a indústria vai fazer, o que o produtor tem que fazer separadamente, a gente perde força na negociação. Nesse momento, sim, o couro está mais impactado do que a carne, que é menos impactado que a gelatina. Então, eu acho que o que falta um pouco ainda nos momentos de sentar à mesa para fazer a negociação, a gente precisa ir como cadeia, junto, unido, como uma corrente, não como elo. Quando eu vou com elo, aí a minha força é menor e aí a gente acaba patinando. Na hora da negociação, a gente perde força de barganha, né? Então, o impacto que isso tem diretamente, veja só, nós estamos falando de ODR, falou do couro, nós não falamos nem da rastreabilidade, que é outra caixinha que, para eu pensar em ODR, se eu não pensar em rastreabilidade da cadeia, eu não tenho como avançar. Então, a gente precisa ser mais conciso no momento das negociações como cadeia, de novo, não como elo, mas sim como cadeia, uma corrente forte que tem condição de sentar e discutir em conjunto o que é melhor para todo mundo, não o que é melhor para o couro, ou para a gelatina, ou para a carne. Então, eu acho que a gente ganharia muito nesse sentido. E com relação a fazer, eu não tenho dúvida. A gente tem grandes centros de pesquisa, a gente tem grandes centros de ensino, né, formação de técnicos, pesquisas de ponta, né, é só olhar. Os grandes institutos, as grandes universidades dos Estados Unidos, da Europa, sempre tem um brasileiro. Sempre tem um brasileiro que saiu daqui e está indo fazer pesquisa lá. Sempre tem alguém ditando tendências fora do país, que é um brazuca. Então, eu acho que eu não tenho dúvida quanto a isso. A pesquisa está aí, a doutora Patrícia evidenciou, são coisas que podem ser feitas, podem ser implementadas, né? A gente tem um potencial enorme. Na minha área de formação, eu caminhei para a forragicultura. Eu digo que a gente tem potencial para receber o rebanho da América Latina e Central inteiro. A gente pode arrendar pasto para eles aqui, para trazer tudo para cá, porque a gente tem um potencial de produção enorme.
Agora, sim, para isso eu preciso investir em tecnologia, para isso eu preciso ter recurso disponível, para isso eu tenho que ter assistência técnica no campo. Então, o produtor aberto ao uso de tecnologia. Não é simples eu sair de meia UA por hectare e ir para 3, 4, 5 UA por hectare, entendeu? Então, isso são coisas que exigem mudança cultural. E eu acredito que nós estamos nesse período de transição, nós estamos avançando. Os dados estão aí para mostrar o avanço que o Brasil tem. É isso. Obrigado. Perfeito, João. Muito obrigado pelas colocações. E aí a gente retorna com o Wander para fazer encerramento aqui do nosso diálogo. E aí depois para a Michele, para a conclusão final. Wander, muitas vezes pode parecer que é uma lutada solitária, né? E aí o João colocou muito bem as potencialidades, a doutora Patrícia trouxe essa visão acadêmica, né, dos elementos, a transferência dessa tecnologia produzida para ser executado no campo, que é o que você tem feito nos seus projetos. E aí, quando a gente fala de reprodutibilidade, Wander, para o vizinho de porteira querer estar junto, querer fazer junto, ou para a própria política pública querer entender e querer participar. Qual que é o nosso papel para levar essa iniciativa adiante? E, claro, pensando principalmente no retorno econômico disso, né, quais são os caminhos para a gente dar escalabilidade a projetos como esse que você tem desenvolvido? Bom, Thiago, essa é o grande desafio, né? É a grande pergunta, né? Não é fácil você convencer o produtor a algumas mudanças, né? E toda mudança requer um investimento. O produtor, principalmente o produtor de leite, o pequeno e o médio, ele está bem descapitalizado. Por isso que a gente procura sempre esses programas para tentar trazer, né? Independente desses projetos nossos aí, nessa questão das restaurações, eu acredito muito que a virada de chave vai ser na conservação do solo. Se a gente conseguir convencer, porque nesses anos todos aí, eu sempre vi o produtor investindo em construção, né, em cocheira, sala de ordenha, trator, e ele sempre só cuidou das áreas de capineira ou áreas de silagem, área que ele planta milho, cana. Ele nunca cuidou do solo mesmo. Quando o Arthur, o André, a Pecuária Sudeste trouxe o balde cheio, ele mostrou para esse produtor que em pequenas áreas, esse solo bem conservado, ele pode ser eficiente. E quem soube aproveitar isso e multiplicar isso para as outras áreas, utilizando em outro, ou para pecuária de corte, ou para outra atividade, esse cara viu o resultado. E muitos que viam esse tendo resultado foram de carona. Mas a gente sabe que o João Paulo colocou bem, enquanto a gente não discutir como setor, o setor leiteiro é um que tem uma crise de leite a cada 2 anos, tal, isso acaba desestimulando e desestimulando a sucessão e a gente vê hoje as propriedades que estão bem são bem eficientes, que estão tendo resultados positivos, são as propriedades onde tiveram a sucessão familiar bem sucedida, onde os filhos assumiram, se formaram profissionais, assumiram e continuaram a atividade. Essa é uma luta que vai ser sempre. Eu acho que cada vez mais está se separando aquele produtor que não é eficiente, que não vai se tornar eficiente, ele está saindo, a propriedade dele está sendo dividida, se está próxima da cidade, está virando expansão urbana, se está longe da cidade, está virando chácaras. E se você pegar os números da produção, você pega o leite aí, que nós saímos aí uma redução grande de produtores, o leite cresceu 7% no último ano, né? E, enfim, então a produção continua, as propriedades vão se adequando e da mesma forma que o mercado para a carne, para o leite vai se adequando, o mercado da terra também vai se adequando de outro jeito, ou vai se transformando em turismo, né? Você tem várias formas de turismo na área rural, desde o turismo de visitação, o turismo para descanso, as belezas naturais que o Brasil, em cada canto que você vai aí, tem a sua beleza natural da sua região.
Então, é isso, cara. Agora, os bons exemplos servem sim para contagiar ou contaminar o vizinho para que ele siga, né? Eu tenho um vizinho meu lá da propriedade, lá quando eu recuperei a primeira APP, lá em 2017, era uma área de várzea, uma área nobre na nossa região, que melhorou barbaridade a infiltração do solo. Eu tinha 15 hectares de 15 a 18 hectares que eu mal aproveitava. Quando eu cedi, entre aspas, 3 hectares para uma APP de mata ciliar, os outros 15 hectares hoje eu tenho um pastejo muito eficiente, rotacionado uma parte, rotativo o outro. E esse vizinho meu um dia chegou para mim e falou: o dia que você tiver esse projetinho do IBAMA aí, pode levar lá para casa, tá? Eu falei: pode deixar, tá, o que eu levo. É mais ou menos assim que é a conversa ali no campo. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, e é uma honra aí sempre dividir a mesa aí com alto nível, com a turma aí, doutora Patrícia, João Paulo, você. Muito obrigado mesmo, pessoal da mesa aí, pelo convite. Bom, Wander, eu que tenho que agradecer você, doutora Patrícia, o João. Eu acho que assim, a gente está entre amigos e acho que isso foi a riqueza e a grandeza, sabe? E a mesa tem sempre um público tão seleto. A gente também chamou uma galera nossa aí, pessoal da comissão, para estar acompanhando aqui conosco. E o nosso setor, às vezes, tem muita dificuldade em ter conversas difíceis, né? Essa é uma verdade, né? Às vezes, nós até nos distanciamos. O problema é que as conversas difíceis, elas nos impactam. E quando nós não participamos delas, muitas vezes nós somos o assunto. Então, a gente tem que tomar assento nessa conversa, assumir esse protagonismo, essa pujança, essa potencialidade que foi demonstrada por todos aqui os debatedores e levar as mensagens e os bons feitos da nossa atividade a quem quer que seja. Então, eu concluo também aqui a minha participação agradecendo a mesa, agradecendo a Bia, a Mariana, a Michele pela oportunidade, por acreditar aí no trabalho da FAESP, no nosso potencial de fazer essa entrega aqui com vocês hoje. Trago uma mensagem do nosso presidente, que infelizmente não pôde estar aqui, mas ele deixa um abraço a todos os participantes, aos conferencistas e à organização, e o compromisso da Federação da Agricultura em estar junto da mesa, trazendo a voz do produtor rural, da Federação do Estado de São Paulo, na defesa dos seus interesses, e assim como o João falou, para fazer parte de uma corrente unida, como um elo forte, para lutar por uma pecuária nos seus assuntos globais, né, e de impacto a todo o setor e não unicamente de uma maneira egoísta, né? Nós sabemos que é um ganho coletivo. Então, contem com a FAESP, para o que for necessário. A FAESP está e estará aqui nesse processo de parceria com os senhores. Nós desejamos um excelente dia e todos aqueles que estiveram conosco até agora. Muito obrigado pela presença aí e por participarem aqui. E eu retorno para a Michele com todos os meus votos de gratidão a esse excelente diálogo que tivemos aqui hoje. Obrigada, pessoal. Imagina a mesa que agradece a todos vocês, João, doutora Patrícia, Wander, Tiago, pela excelente moderação. E eu acho que é isso, né? A mesa está aqui para dialogar, como cadeia, como o João falou, para que a gente olhe para essas iniciativas e veja como oportunidades. Temos desafios, temos, mas temos muito mais oportunidades do que desafios. Precisamos olhar aí no sentido de cadeia de como dar escala para essas boas ações, né? Levar o Brasil aí como protagonista, sim, dessa pecuária sustentável, aliada do clima e da segurança alimentar. É, Estamos aí no momento de pré-COP, né? Então, tivemos uma série de diálogos, interações, diferentes multi-stakeholders, diferentes entidades trabalhando em diversos documentos, falando a mesma linguagem, querendo levar essa visão da pecuária como uma atividade de impacto positivo, né, de aliada ao clima e da segurança alimentar. Esperamos que
tenhamos sucesso na COP com esses representantes que estão ali para negociar e que a gente consiga trazer instrumentos financeiros que possamos trazer principalmente para os médios e para os pequenos, para que a gente possa dar escala nesses projetos bacana. E é isso, fica aí a lição, né? De acho que, como a doutora Patrícia falou, dar o primeiro passo, estar aberto também à inovação, ao uso de tecnologia, mas olhar para o básico, né? Olhar para o solo, olhar para o que a gente precisa fazer ali de básico, de uma maneira bem feita, para que a gente possa evoluir cada vez mais aí em termos de sustentabilidade, ganhos sociais, econômicos, diversos impactos que a gente tem aí, além da questão de possibilidade de retorno, não só em valor agregado, mas também como em pagamentos por serviços ambientais, crédito de biodiversidade, né? Crédito de carbono, tem uma série de questões aí que dá para o produtor estar conseguindo por meio dessa atividade. Então, fica aqui nosso agradecimento especial a todos os convidados, a FAESP pela parceria, especialmente o senhor Tirso, que deixou a mensagem, o Tiago, pelo apoio na organização e correalização, a Fundação Solidariedade, nessa parceria nos diálogos, que fortalecem o compromisso coletivo da pecuária cada vez mais sustentável. Agradecemos a todos que estiveram acompanhando, fizeram perguntas, foi muito construtivo, muito rico. E lembro a vocês que no dia 2 de dezembro nós teremos o último diálogo inclusivo. Em breve teremos mais comunicados para vocês e tenho certeza que será um sucesso assim como esse. Muito obrigada a todos, tenham todos um ótimo dia e um ótimo resto de semana aí para todos vocês.